Amém? Atos capítulo 17, versículo 16, até o versículo de número 34, diz assim a santa palavra de Deus. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Amém? Irmãos, nós estamos aqui na segunda viagem missionária. Paulo havia sido separado por Deus para ser missionário, apóstolo aos gentios. Sua primeira viagem missionária, ele e Barnabé saem implantando igrejas ao redor do Império Romano. Ao final da primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé têm uma desavença, um desentendimento acerca de João Marcos, e por isso separa-se a dupla missionária. Barnabé pega João e vai para uma região, Paulo pega Silas e vai para outra. E aqui nós temos então a segunda viagem missionária de Paulo. O interessante é nós percebermos que nessa segunda viagem missionária, algo assim diferente aconteceu com Paulo. A ideia de Paulo era passar visitando as igrejas que eles haviam implantado, edificando os presbíteros que lá ficaram e fortalecendo esses lugares. Mas um belo dia, como registra Atos capítulo 16, versículos 6 a 10, Paulo tem um sonho, uma visão. E nessa visão um homem diz a Paulo assim: passa a Macedônia e nos ajude. A Grécia ficava na região da Macedônia, Império Romano. Paulo então adentra a região da Macedônia e começa a pregar o evangelho, como fez em todos os lugares aonde chegou.
Quando ele chega em Tessalônica, capítulo 17 de Atos, versículo número 1, ele começa a pregar o evangelho nessa cidade, na sinagoga, e o poder de Deus reveste aquele homem e algo tremendo acontece, as pessoas começam a se converter. Deus começa a fazer algo tremendo, mas em Tessalônica se levanta uma oposição. Alguns judeus se levantam com a intenção de matar Paulo, devido aos ensinos estranhos que na visão deles Paulo estava trazendo. Os irmãos então pegam Paulo e levam até Bereia, uma cidade próxima. E Paulo prega em Bereia. E a Bíblia diz que as pessoas começam a se converter em Bereia. E a igreja começa a fortalecer e a florescer em Bereia. E os judeus que queriam matar Paulo, lá de Tessalônica, viajam até Bereia para tentar matar Paulo. Os irmãos da igreja então pegam Paulo, tiram ele da cidade, levam ele a Atenas e dizem mais ou menos o seguinte: fica aí. Se você voltar, perde a cabeça. Fica em Atenas e fica quieto, até que Silas e Timóteo cheguem, depois vocês decidem o que vocês vão fazer. Mas até Silas e Timóteo chegar, você fica em Atenas, pelo amor de Deus, Paulo, porque senão os homens vão matar você. Paulo não estava em Atenas para pregar o evangelho. Paulo não tinha imaginado na sua mente estar em Atenas para pregar o evangelho. Mas quando Paulo chega em Atenas, a Bíblia nos registra uma história maravilhosa. Ela registra mais uma vez como os céus se abrem, o Espírito de Deus desce, toca corações e salvação acontece por causa de um homem que se dispôs a pregar o evangelho. E eu confesso para você que essa história de Paulo, ela sempre me encantou e é uma das minhas preferidas, assim como Atos capítulo 19. E algumas coisas aqui em Paulo, em Atenas, chamam muita a minha atenção. E eu gostaria de compartilhar com você essas coisas essa noite. A primeira delas é a postura de Paulo. Isso encanta os meus olhos. Pense comigo o seguinte: Paulo estava em Atenas fazendo o quê? Não estava de férias. Paulo não estava em Atenas a passeio. Paulo não estava em Atenas descansando. Paulo não estava em Atenas visitando alguém. Paulo estava em Atenas fugindo. Ele estava em Atenas para não morrer em Bereia ou em Tessalônica. Ele foi levado a Atenas e diz assim: fica aí pelo amor de Deus, que senão o teu pescoço não aguenta. Mas o que nós encontramos em Paulo, em Atenas, não é o comportamento de um homem medroso, não é o comportamento de um homem preocupado com a sua própria vida, não é o comportamento de um homem apavorado ou assustado pela terrível circunstância que enfrenta. Nada disso. Nós não encontramos Paulo fazendo uma oração sequer, pedindo para que Deus o livre das mãos dos seus inimigos. Nós não encontramos Paulo clamando ao Senhor angustiado: a situação está difícil, a situação está ruim, o Senhor dá alívio, o Senhor me dá alento. Nada disso. Nós encontramos Paulo fazendo o que ele sempre fez, pregando o evangelho. E essa postura de Paulo, ela encanta demais os meus olhos, porque ela me ensina uma poderosa lição. Não importa o que esteja acontecendo na minha vida, não interessa quais são as circunstâncias pelas quais eu estou cercado, sempre, em todo lugar, em todo tempo, eu sou chamado a pregar o evangelho. Sempre, em todo lugar, eu sou chamado a pregar o evangelho. Paulo não está escondido dentro de uma casa com medo dos judeus. Pelo contrário, o que ele faz quando ele chega em Atenas? Versículo 2 e 3 nos dizem: ele vai à sinagoga. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam, e lá ele prega de novo, e prega de novo. A postura de Paulo é a postura de um homem de Deus. A postura de Paulo é a postura de alguém que tem em seu coração, única e exclusivamente, o desejo de fazer a vontade de Deus, que não considera a sua vida preciosa em absolutamente nada. Essa é uma postura que eu e você devemos ter. Essa é uma postura que eu e você, filhos do Deus Altíssimo,
precisamos desenvolver na nossa vida. Muitas vezes nós somos impedidos de anunciar o Evangelho porque estamos preocupados com as circunstâncias ao nosso redor. Muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que nos é pedido por Cristo, Mateus 28, 19, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Muitas vezes nós deixamos essa ordem de Cristo de lado, porque estamos com medo, ou porque estamos preocupados com as circunstâncias, com a oposição, com a dificuldade, na verdade porque estamos olhando fixamente, constantemente, somente para o nosso belo umbigo. Mas aos homens de Deus não compete ficar com os olhos fixos nos seus próprios umbigos. Os homens de Deus olham a eternidade. Os homens de Deus vislumbram aquilo que o Senhor tem preparado. E por isso que a postura de Paulo é diferente. Por isso que mesmo enfrentando problemas gravíssimos e perigo de morte, esse homem continua a anunciar o Evangelho. É encantadora a postura desse homem. É no mínimo fantástica a postura desse homem. É digna de ser imitada. É digna de ser imitada. Paulo nem sequer espera os seus companheiros de viagem para começar a anunciar o Evangelho. Ele poderia muito bem pensar o seguinte: bom, eu estou aqui em Atenas, os judeus estão querendo o meu pescoço, vou pelo menos esperar Silas e Timóteo, que eles dão uma força, quem sabe ficam de vigia aí, se precisar de alguma coisa. Nada disso, nada disso. A postura de Paulo é a postura de um homem de Deus. É a minha e a sua, deve ser a minha e deve ser a sua. Eu e você não precisamos temer nada, absolutamente nada, porque a Bíblia nos diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas nós não podemos apenas saber desse versículo bíblico, nós precisamos viver esse versículo bíblico. Nós não podemos nos deixar paralisar pelo medo. Nós não podemos nos deixar ser impedidos pelas circunstâncias, nós não podemos nos deixar ser retardados pelo que a história está desenhando ao nosso redor. Nós precisamos cumprir e desenvolver aquilo que Jesus nos ordenou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo. É a nossa postura, é o nosso mandamento, é a nossa forma de viver. Paulo era esse homem, fantástico, impressionante. E a primeira coisa que chama atenção para mim é isso: a postura de Paulo não muda, independente das circunstâncias e do momento de sua vida. Ele é o mesmo e cumpre o seu chamado com eficácia, independente do que esteja acontecendo. Mas mais coisas me chamam a atenção nesse texto e em Paulo. A segunda coisa que me chama muita atenção é a visão de Paulo. Paulo não vê como os outros homens veem. Paulo não enxergava a situação como todos estavam enxergando. E é interessante nós percebermos a visão de Paulo. Primeira coisa sobre a visão de Paulo que nós vamos perceber é que ele viu o pecado. O versículo de número 23, parte A, vai nos dizer que quando Paulo está andando por Atenas, ele nota as esculturas feitas aos deuses pagãos. E a Bíblia vai nos dizer que aquilo choca o coração de Paulo. E eu vou explicar por que choca o coração de Paulo. Os estudiosos nos dizem que Atenas era uma cidade profundamente idólatra, a capital da filosofia e do conhecimento grego. Dizem alguns historiadores que em Atenas existia aproximadamente 30.000 estátuas em honra aos deuses. Cada portão da cidade, cada fonte, cada pórtico tinha uma estátua em honra a um deus. Cunhou-se uma frase na antiguidade sobre Atenas e sobre a sua idolatria que dizia o seguinte:
É mais fácil achar um Deus em Atenas do que um homem. Tamanha ela a idolatria daquele lugar. E Paulo, quando anda pelas ruas, quando olha aquelas praças, quando vê aqueles monumentos, ele vê o pecado. Ele se choca. Ele se entristece. E aqui eu também aprendo uma grande lição com Paulo. O pecado tem que chocar os meus e os seus olhos. O pecado tem que entristecer o meu e o seu coração. Quando eu vivo no mundo, quando eu vivo numa sociedade, e os pecados dessa sociedade, e as falhas dessa sociedade, e os meus pecados e as minhas falhas não chocam os meus olhos, é porque algo está errado na minha vida espiritual. Se chocam os olhos de Deus, precisam chocar os meus também. Se incomodam o coração de Deus, precisa incomodar o meu também. Paulo vê as estátuas e se incomoda. Paulo vê a idolatria e se entristece. A visão de Paulo, ele vê o pecado, ele se entristece com o pecado. Nós precisamos ver assim também. Nós não podemos nos acostumar a ver o pecado e achar que é normal. Nós não podemos nos acostumar a conviver com o pecado e achar que é normal. Estamos cauterizando o nosso espírito e nós deixamos de crescer espiritualmente. E nós deixamos de aproveitar as bênçãos e as benesses que Deus tem referente ao nosso crescimento espiritual. Porque nós estacionamos, nos acostumamos com o pecado. O erro não nos choca mais. O que nós temos vivido no nosso país nesses dias é o resultado da nossa deficiência visual como igreja. Se a igreja evangélica brasileira, há anos atrás, tivesse se chocado ao ver a roubalheira que sempre existiu, o nosso país não estaria onde está hoje. Mas nós podemos hoje nos chocar com isso. Nós não podemos achar que é normal, nós não podemos achar que é comum, nós não podemos distrair a nossa mente e pensar, se vire, eu tenho que continuar trabalhando. Não, o país é seu, a nação é sua, os políticos também são seus e meus. Nós precisamos entristecer o nosso coração quando os nossos olhos estão de cara com o pecado. Os olhos de Paulo viram toda aquela idolatria e ele se chocou com aquilo. Ele se entristeceu com aquilo. Mas não foi só o pecado que Paulo viu. Paulo também viu a solução do pecado. Paulo viu a necessidade do evangelho para aquela cidade. Paulo não viu apenas o pecado, ele viu o que aquela cidade precisava. E aqui é interessante nós fazermos um pequeno exercíciozinho. Atenas era a capital da Grécia, era considerada a cidade do saber. Grandes filósofos e pensadores surgiram naquele lugar: Platão, Aristóteles, Sócrates e tantos outros. Atenas se orgulhava de ser o lugar que trazia luz de conhecimento às mentes. Era uma cidade que tinha orgulho da sua filosofia, dos seus pensamentos, das suas correntes de ensino. Era uma cidade que os homens diziam que tinha grande conhecimento humano. E o que eu acho mais fantástico é que nessa cidade de grande conhecimento, de preciosa filosofia, de grandes pensadores, Paulo vê uma necessidade que nenhum homem naquele lugar havia visto. Paulo vê a necessidade do evangelho. Paulo vê que aquela cidade, que aqueles pensadores, que aqueles filósofos, que aqueles grandes homens iluminados do saber humano precisavam conhecer o evangelho. E aqui, irmãos, nós também podemos aprender uma grande lição. Conhecimento humano não significa conhecimento de Deus. Eu posso ter uma parede cheia de diplomas e o espírito morto. Eu posso ter uma parede repleta de títulos e o coração entristecido.
Eu posso conhecer tudo sobre todas as coisas, mas de nada me vale se eu não conhecer aquele que é o único e soberano Deus. Porque o nosso conhecimento, ele fica aqui. Quando nós morremos, os nossos títulos vão conosco. Quando nós morremos, alguém vai no nosso escritório, pega os nossos diplomas, coloca numa caixa e alguns anos depois põe no fogo. E ninguém se lembra mais dos nossos títulos e do nosso conhecimento. Não adianta nós termos luz na mente se não tivermos fogo no coração. Paulo viu isso. Paulo viu uma cidade com muito conhecimento humano, mas sem vida espiritual. Ele viu que aquele lugar precisava do Evangelho. Ele viu que aquela cidade, desses grandes homens, desses grandes nomes, precisava escutar que um dia Deus veio a essa terra, fez-se homem, morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos viver. Paulo viu. E irmãos, isso é outra coisa que eu e você precisamos aprender a olhar também. Será que temos visto a necessidade dos nossos vizinhos ouvirem o Evangelho? Será que temos visto a necessidade das pessoas que trabalham conosco de ouvir o Evangelho? Será que temos visto a necessidade das pessoas que são nossos amigos e nossos familiares que precisam olhar e ver, ouvir o Evangelho? Às vezes nós não conseguimos enxergar, porque os nossos olhos estão muito fixos nessas coisas, nesse mundo, nessa terra. E nós estamos muito mais preocupados com o que temos e com o que vamos ganhar, do que com o destino eterno das almas que estão ao nosso redor. Paulo era um homem de visão, ele viu a necessidade do Evangelho, mas ele também viu a solução do problema de Atenas. Perceba que interessante, Paulo viu o pecado, viu a necessidade do Evangelho, e Paulo viu a solução. Paulo entendeu, viu e percebeu qual era a solução do problema em Atenas. Simples, a única solução para aquela cidade era Jesus, não havia outra. Não importa o tanto que esses homens, que esses grandes pensadores buscassem em suas mentes desenvolver as teorias mais fantásticas que pudessem desenvolver, de nada lhes adiantaria se Jesus não fosse Senhor de suas vidas, absolutamente nada. Paulo viu a solução do problema, e a solução do problema é sempre a mesma, em todos os casos, independente do problema, independente do lugar, independente do tempo. A solução é Jesus. É Jesus. Não tem como ser outra. Não funciona outra. O único que é capaz de consertar o ser humano, o único que é capaz de mudar caráter, pensamentos, atitudes, sentimentos, é somente aquele que criou a mim e a você. É somente Jesus. Ninguém consegue ser restaurado, transformado, modificado, se a mão de Cristo não operar essa ação. Eu posso até me esforçar, eu posso até buscar, eu posso até me dedicar, mas não adianta. Semana passada, sábado retrasado, eu estava em Blumenau. E eu falava com um pastor lá de Blumenau, e lá em Blumenau eles têm uma clínica de recuperação, de tratamento de drogados, alcoólicos e dependentes químicos. E eu conversava depois de um curso que nós tivemos lá, conversava com o pastor e eu perguntei para ele, eu disse, pastorzão, como é que o cara fica livre desses negócios? Eu disse, o tratamento funciona? Ele falou assim, Poleto, só funciona se Deus pôr a mão. Eu falei, ué? Ele falou, se Deus pôr a mão, funciona. Ele falou, se não, 99,9999% das pessoas que fazem tratamento recaem. O índice é de menos de 1%. Ele falou, agora, quando Deus põe a mão, acabou. Ele falou, não precisa nem de tratamento. E eu me lembrei do Afonso, nosso querido pastor Afonso.
pastor Afonso, antes de se converter, era viciado em drogas, traficante, bandido. O Afonso não foi em nenhuma clínica de tratamento. Quando se converteu, Deus pôs a mão, parou de beber, parou de fumar, parou de usar droga, nunca mais usou nada. Deus é a solução, Jesus é a solução, e Paulo viu isso. Paulo olhou para os atenienses e viu que o que eles precisavam não era de mais conhecimento, que o que eles precisavam não era de mais filosofia, que o que eles precisavam não era de mais doutrina, eles precisavam de Jesus, porque Jesus é a solução. Pastor, mas nas minhas finanças, Jesus. Mas no meu casamento, Jesus. E nas minhas doenças, Jesus. Jesus é a única e suficiente solução para consertar a vida estragada pelo pecado, pelos vícios e pelas dores que nós causamos a nós mesmos. Paulo viu isso. Aqueles grandes homens, aqueles grandes pensadores, aqueles grandes filósofos não conseguiram enxergar isso, não entenderam, mas Paulo viu, porque Paulo era um homem de visão, mas não uma visão como eu e você, ou como a maioria de nós, ou como a maioria das pessoas hoje tem. Paulo era um homem de visão espiritual, não apenas física. Paulo via além do que os olhos conseguem enxergar, porque olhava espiritualmente. O seu coração não estava amarrado às coisas desse mundo, por isso os seus olhos eram abertos para ver aquilo que Deus mostrava e revelava. Às vezes nós não conseguimos ver a realidade real ao nosso redor, porque o nosso coração está distante de Jesus, a solução. Porque os nossos olhos estão enraizados nas coisas desse mundo, e o nosso coração está desejoso, não pela plenitude do Espírito de Deus, mas pelo carro novo, pela casa nova, pelo emprego melhor, pelo filho passar no vestibular. Não estou dizendo que essas coisas são ruins, todas elas são boas, mas elas têm o seu devido lugar. Elas jamais, em hipótese alguma, em momento nenhum, podem chegar a ser superiores ao meu desejo de estar na presença de Deus. É assim que eu aprendo a ter uma visão igual a de Paulo. Mas não é só isso. Outra coisa que me chama muita atenção em Paulo são as suas palavras. As palavras de Paulo não eram qualquer palavras. O que esse homem falava não era qualquer coisa. E aqui eu quero destacar 3 coisas. Em primeiro lugar, as palavras de Paulo eram cheias de sabedoria. Se você perceber os versículos 27, se não falha a minha memória, quando ele chega diante dos atenienses e ele começa a falar, ele diz o seguinte: senhores atenienses, em tudo vejo que vós sois muito cuidadosos em vossa religião. Andando pela sua cidade, percebi os monumentos, o zelo que vocês têm, mas, e um mas bem grande, notei algo que preciso explicar a vocês. Aquele altar, aquela frase, ao Deus desconhecido, hoje anuncio a vocês quem é. Isso é sabedoria, irmãos. Paulo não chegou chutando a porta. Paulo não chegou chamando os atenienses de idólatras, traidores, pecadores, merecedores da ira do inferno. Paulo não fez isso. Se tivesse feito, tinha fechado os ouvidos daqueles homens e a salvação não tinha sido operada naquele dia. Paulo foi sábio, usou as palavras com prudência, com cuidado, com tato. Eu tinha um professor meu de seminário, o pastor Eduardo Getão. Ele sempre nos dizia uma frase. Ele dizia assim: meninos, o que vocês mais precisam saber para serem pastores é falar. Eu disse: pastor, mas todo mundo aqui sabe falar. Ele falou: não, é preciso aprender a falar. Ele dizia: tudo pode ser dito, tudo,
depende da forma como é dito. E ele deu um grande exemplo que eu nunca me esqueço. Ele disse assim: uma coisa é você chegar para um cara e dizer assim: ô tchê, você é vagabundo, né, cara? Está na hora de trabalhar, tomar vergonha na cara e, né, trabalhar um pouquinho, né? Larga a mão de ser preguiçoso, vai sustentar a tua casa. Ele falou: uma coisa é você falar isso. Fechou o coração daquele cara, fechou o ouvido daquele cara, perdeu alguém. Outra coisa é você chegar no cara e bater na ombro dele e dizer assim: ô meu irmão, vou orar para você conseguir um emprego, hein? Se eu souber de alguma coisa, eu te aviso. Ele disse: tu está falando exatamente a mesma coisa, mas você ganhou um irmão. Paulo era alguém que sabia falar, e ele falava com sabedoria. Ele chega diante dos atenienses e ele não vai chutando a porta, ele era convidado. Respeitosamente, ele vai conduzindo a conversa, até que aqueles atenienses estejam diante do Cristo ressurreto, e tenham que tomar uma decisão, seguir a Jesus ou não. Isso é sabedoria. E essa é uma sabedoria que não vem com estudo. Essa é uma sabedoria que vem com a ação de Deus. Essa é uma sabedoria que vem mediante o Espírito de Deus. Essa é uma sabedoria que existe por promessa. Certa vez, Jesus disse a seus discípulos: não se preocupem quando estiverem diante dos homens, não se preocupem com o que vocês dirão, pois naqueles dias o Espírito de Deus falará pela boca de vocês. Mas há um detalhe, só somos boca de Deus se nosso coração for de Deus. Só somos boca de Deus se a nossa vida for de Deus. Só somos boca de Deus se formos íntimos de Deus. O Espírito que habita em nós nos usa com poder e graça, mas se nós estivermos em comunhão com Ele, com o Pai. A sabedoria de Paulo não vinha dele, apesar de ser um homem muito culto e letrado. A sabedoria de Paulo vinha do alto, aquela que é infinitamente superior à dos homens. E é por isso que quando Paulo está diante daqueles homens tão respeitados, tão conhecedores, mas idólatras, pecadores, Paulo é sábio. E aonde há sabedoria, há graça. E aonde há graça, há salvação. Por isso que a segunda coisa nas palavras de Paulo eram cheias de verdade. Paulo não estava falando uma filosofia nova àqueles pensadores. Ele não estava apresentando um pensamento inusitado. Ele não estava criando algo ou falando a revelia, nada disso. Paulo estava expondo diante daqueles homens a única e verdadeira verdade. Verdade essa que consistia em 2 pontos. Primeira coisa, mostrar o pecado. Paulo mostrou o pecado dos atenienses. Paulo não se omitiu de falar do erro. Paulo falou do erro, com sabedoria. Paulo falou da idolatria. Paulo falou que aquilo era pecado. Paulo falou que aquelas imagens de ouro, de mármore, de pedra, de madeira, nada eram senão imagens feitas por homens que não tinham absolutamente poder nenhum e que nunca vão ter poder para absolutamente nada. Pois a verdade é essa: se você colocar um ídolo em cima dessa mesa, e se você vier daqui 50 anos, ele vai estar exatamente no mesmo lugar. Pois não há vida, não há absolutamente nada a não ser uma imagem. E Paulo falou a verdade. Paulo mostrou àqueles atenienses, sabiamente, a idolatria dos seus corações. E aqui nós precisamos aprender uma lição com Paulo. Nós não podemos esconder o pecado e a verdade. Às vezes, quando estamos diante de pessoas, nós temos medo de falar os pecados. E não podemos. E não podemos. O que é pecado, seja o meu ou seja o seu. Nós não podemos esconder.
Nós não podemos passar um pano por cima. É errado. E precisa ser falado. E precisa. Eu lembro de um dia que eu conversava com um rapaz que teve problemas no seu casamento. E ele chorando as suas mágoas, ele disse, o casamento está ruim, está isso, está aquilo, está aquilo. Ele disse assim, puxa vida, não sei o que aconteceu. Eu disse, eu sei, o culpado é você. Ele falou, pastor, como assim? Eu disse, você não fez isso? Fiz. Isso está errado. Você não fez aquilo? Fiz. Está errado. Você não fez aquele outro? Fiz. Está errado. Eu disse, quem que é o culpado da história? Eu falei, pastor, realmente, eu não tinha visto, mas sou eu mesmo. Ele disse, pois é. Então agora tem que consertar. Nós não podemos esconder o pecado. Nós não podemos tratá-lo por debaixo dos panos. Paulo falou a verdade. E a verdade consiste em expor o erro. Porque se o erro não for exposto, se eu não ver o meu erro, eu entendo que eu não preciso de solução. Se eu não reconhecer o meu pecado, por que é que eu preciso de Jesus? Se eu não sei que estou doente, por que que eu vou no médico? Ninguém vai no médico por ir no médico. Ninguém marca uma consulta, chega lá e diz assim, o que que você tem? Tenho nada, vim aqui só fazer uma visita para o senhor, vim aqui conversar, trocar uma ideia. Paguei aí R$500 de consulta para vir aqui assim, estava sem fazer nada em casa. Ninguém faz isso. Agora, quando você sente uma dor, você sente um desconforto, você pensa, opa, alguma coisa não está certa. Preciso de um médico. Se eu e você não virmos o pecado, se eu e você não falarmos o pecado, o nosso coração vai gritar bem alto assim, não preciso de Jesus. Não preciso. Por isso que a primeira coisa na verdade é o pecado. É o pecado. E Paulo fala. Paulo fala àqueles homens os seus erros. Paulo não esconde. Paulo não passa um pano. Mas Paulo também não para no pecado. Porque a verdade consiste de duas coisas: mostrar o pecado e apontar a solução. Paulo olha para aqueles homens e diz assim, bom, o que fizeram até aqui está feito, mas hoje há a oportunidade de mudar. Hoje há a oportunidade de ser diferente. Hoje há a oportunidade de começar a escrever uma nova história, porque Cristo Jesus apagou todos os pecados. A verdade consiste em mostrar a solução do erro. Porque quando o nosso coração é confrontado com o pecado, ele faz uma grande pergunta: e agora? E agora? Aí o Espírito de Deus nos responde: agora o sangue de Cristo te cobre de todo e qualquer pecado. Jesus é a solução. Paulo não nega Jesus àqueles homens. Apesar de serem homens letrados e inteligentes, apesar de serem homens conhecidos e famosos, eram tão miseráveis quanto qualquer um de nós que não conhecemos a Cristo. Estavam mortos em suas transgressões, afundados no lamaçal do pecado e necessitavam ouvir: Jesus é a solução. Mas as palavras de Paulo não eram apenas isso. Elas não eram apenas cheias de sabedoria, elas não eram apenas cheias de verdade, eram cheias de poder. O verso 34 diz algo fantástico. O verso 34 diz que algumas pessoas debocharam de Paulo. Diz que algumas pessoas fizeram caso de Paulo. Mas o verso 34 diz que alguns daqueles que estavam ali creram. As palavras de Paulo saíram carregadas de poder. Qual o poder? Do Espírito. Do Espírito. O poder que vem do alto. O poder que o conhecimento humano não pode produzir. O poder que a simpatia humana não pode produzir. O poder que a eloquência humana não pode produzir. O poder que é exclusivo de Deus. É o toque. É a mão de Cristo alcançando o coração pecador. É o Espírito de Cristo convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo, como nos diz o Senhor Jesus Cristo. As palavras de Paulo eram repletas de poder. Não o poder dele,
mas do Espírito de Deus que habitava nele, o mesmo Espírito que habita em mim e em você. E talvez nós possamos fazer uma simples pergunta: por que hoje as nossas palavras, as palavras da igreja, em muitos casos, não são cheias de poder? Deus é o mesmo, Deus não muda, as pessoas mudam. Paulo era um homem de comprometimento íntimo, profundo, restrito e inabalável com Deus. No coração de Paulo não havia espaço para absolutamente mais nada a não ser Deus. E quando Deus encontra em nós um coração desejoso por Ele, Ele nos enche com o poderoso Espírito que vem dEle mesmo. E esse poderoso Espírito faz com que nossas palavras sejam cheias de poder. É esse poderoso Espírito que opera os milagres, os sinais e as maravilhas. É esse poderoso Espírito que usa as nossas fraquezas e dificuldades, que usa as nossas limitações humanas para tocar os corações daqueles que estão ao nosso redor, para que eles venham aclamar: sim, eu quero Jesus. Esse poder está à minha disposição, está à sua disposição, mas é preciso buscá-lo, é preciso procurá-lo, é preciso se deixar ser cheio do Espírito de Deus. Lembram de Atos capítulo 2? Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus faz uma promessa aos discípulos. Ele diz assim: esperem até que venha sobre vós o Espírito Santo de Deus e vocês sejam cheios de Deus, de poder. E aí, quando isso acontece e o Espírito de Deus desce sobre os apóstolos, havia uma multidão em Jerusalém. E a Bíblia diz que aquela multidão se ajunta para ver o que estava acontecendo no meio daqueles 12 homens incultos, iletrados, sem grande conhecimento. E o pescador Pedro se levanta para falar. E Pedro era um homem que não tinha o estudo de Paulo. Pedro era um homem que não tinha a lapidez de Paulo. Pedro era um homem que não tinha a eloquência de Paulo. Mas Pedro era um homem como Paulo, pois tinha o poder de Deus. E a Bíblia diz que ele prega, e naquele dia, naquela única pregação, 3.000 vidas são salvas naquela cidade. Não era o conhecimento de Pedro, não era a figura de Pedro, mas havia poder nas suas palavras. Porque sobre aquele homem se debruçou o doce Espírito do Deus vivo. E esse Espírito habita em mim e em você. E esse Espírito quer encher a mim e a você como encheu Paulo. E a história está repleta de exemplos de como esse Espírito vem operando poderosamente naqueles que têm coração disposto a serem cheios. Inglaterra, século XVIII. Dizem os estudiosos que a Inglaterra estava vivendo o pior momento moral da sua história. Alguns escritores chegam a afirmar que se nada fosse feito, provavelmente o grande reino inglês iria ruir. Alguns meninos começam a orar na faculdade. E a oração desses meninos era uma apenas: enche-nos, Senhor, enche-nos, Senhor. Queremos mais de Ti, queremos mais de Ti, queremos mais de Ti. E a história nos diz que um dia, enquanto eles estão orando, sozinhos, Deus rasga os céus, derrama sobre aqueles meninos o seu Espírito e os enche, e os reveste de poder, e os levanta naquela nação como boca do Senhor. E a história vai registrar um dos grandes e poderosos avivamentos que varreu a Inglaterra e os Estados Unidos por completo. Porque alguns meninos clamaram: enche-nos, Senhor, enche-nos, Senhor, queremos mais, Senhor. Havia poder nas palavras de Paulo, porque Paulo era cheio do Espírito de Deus. Nós podemos ser cheios do Espírito de Deus
quando nos esvaziarmos de nós mesmos. Quando nos esvaziarmos de nós mesmos, Deus nos encherá com a sua presença. E aí, irmãos, as nossas palavras serão como flechas certeiras aos corações, porque elas sairão das nossas bocas cheias de poder, não nosso, mas daquele que é o Deus sobre toda a terra. Por último, a coisa que mais me chama a atenção nesse texto de Atos capítulo 17 é o Deus desconhecido. Toda essa história de Paulo gira por causa de uma frase. Paulo está andando em Atenas e ele vê os monumentos a Zeus, a Hades, a Afrodite e a tantos outros deuses gregos. Mas enquanto ele está caminhando, ele nota um altar. E naquele altar havia apenas uma inscrição: ao Deus desconhecido. Quem era o Deus desconhecido? Quem é o Deus desconhecido? É aqui que nós precisamos nos debruçar para entender como é que toda essa história aconteceu. Atenas era a cidade dos deuses, a origem da mitologia grega. Os atenienses e os gregos tinham os seus próprios deuses, e os deuses gregos, você sabe muito bem, eram assim uma coisa muito louca, porque eles eram e expressavam o que havia de pior na humanidade. Eram deuses vingativos, rancorosos, eram deuses violentos, eram deuses de esbórnia, eram deuses que espizinhavam os homens na cultura grega. Hades, por exemplo, o deus da guerra, era adorado por exércitos em batalhas, sacrifícios. Dionísio, o deus das festas, adorado com vinho, em orgias. Esses eram os deuses gregos. Mas na realidade, esses pseudo-deuses não eram absolutamente nada do que imaginação humana. Um Deus jamais, em hipótese alguma, seria como aqueles ali. Jamais. Eram seres limitados, fracos, muito fracos. Mas o Deus desconhecido não. E a grande pergunta então é: quem era o Deus desconhecido? Quem era? Quem é o Deus desconhecido? Paulo nos apresenta. Paulo nos diz que o Deus desconhecido é aquele que fez os céus e a terra. Paulo nos diz que o Deus desconhecido é aquele que criou de um só homem todos os homens. Paulo nos diz que o Deus desconhecido é aquele que resolveu o nosso maior problema. E aqui não há outra, não há de forma nenhuma outra solução senão termos a certeza de que o Deus desconhecido é Jesus. Pois o texto bíblico nos diz que todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle e para Ele. O texto bíblico nos diz que Ele abriu mão da sua glória enquanto estava nos céus, desceu a essa terra, fez-se homem, nasceu de mulher, viveu as mazelas, as dores, os sofrimentos, as tentações que eu e você enfrentamos todos os dias, mas com uma diferença: Ele não pecou. O texto bíblico nos diz que esse Deus foi à cruz por escolha própria e não condenado pelos homens. Por escolha própria. O texto bíblico nos diz que na cruz, esse Deus tomou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, e levou consigo
O texto bíblico nos diz que esse Deus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E o texto bíblico nos diz que esse Deus tem em suas mãos a chave da morte, do inferno, dos portões da eternidade. Esse Deus é Jesus. O Deus desconhecido, que os atenienses queriam adorar, mas não sabiam, Paulo conhecia muito bem. Jesus é o Deus acima de todas as coisas, é o único Deus vivo e verdadeiro. Não há outro, nunca houve e jamais haverá, pois somente há um Deus Todo-Poderoso. Seu nome é Jesus Cristo. E é a esse Jesus que os atenienses precisavam render os seus corações. E é a esse Jesus que você precisa render o seu coração. Pois não há mais nada no mundo, nem fora do mundo, que possa levar os homens à salvação, à eternidade, a não ser o poderoso nome de Cristo Jesus. E eu quero finalizar com uma pergunta. O Deus desconhecido, o único, o verdadeiro, o maravilhoso, Jesus, é o seu Deus? Ou você está vivendo como os atenienses, na idolatria, com deuses que parecem mais desenhos animados do que verdadeiramente o Senhor de todo o universo e de toda a terra? Eu quero que você feche os teus olhos.